Antes de você assistir esse vídeo, eu quero te dar um comunicado. Sou o pastor Daniel Batista, da Igreja Cenáculo da Fé para as Nações, e queria fazer um convite especial para você que está nos assistindo. Passa pelo nosso site, horadaverdade.com, site oficial da nossa igreja, onde nós vamos ter um encontro marcado ali todas as quintas-feiras, às 8 da noite, e aos domingos, 7 da noite, nos nossos cultos ao vivo. Nosso ministério com compromisso de transmitir todo o conteúdo desse culto para a edificação do teu coração. Horadaverdade.com, vou ficar muito feliz de te conhecer, de poder estar junto com você, com certeza, num só corpo, numa só fé, num só amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um beijo, um abraço, te vejo lá. Gálatas capítulo 4, verso 1 ao verso 7, que diz assim: digo que todo tempo que o herdeiro e menino em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo, ele está debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos rudimentos do mundo, mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido da mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais escravo, mas filho. E se és filho, és também feito herdeiro de Deus. Amém? Quem crê nisso dá glória a Deus? Quem crê nisso dá glória a Jesus? Pode se assentar, Deus abençoe todos os irmãos. Amém? Bom, Paulo ele introduz aqui o conceito do evangelho que o Senhor pregou, que nada no indivíduo o difere do outro. Não há para Deus separações entre os homens, porque todos eles, independentemente da classe, de sua raça, de sua condição psicológica, física, material, econômica, todos eles são considerados escravos. Independentemente da faixa etária, da sua idade, de sua condição, de sua localização, independentemente da família que ele nasceu, independentemente se ele é jovem, velho, enfim, todos são reconhecidos por Deus como pecadores. Então, se existe uma coisa que o evangelho defende, é que não há classificações. Quando o evangelho vai explicar o que é o homem e o que é o ser humano, ele não trata com classificações, ou seja, com diferenças, mas somente com uma visão de que todos precisam daquilo que Jesus veio oferecer aqui e ponto final. Então hoje, pastor, eu vou tratar um pedacinho disso. E vou falar, segundo a orientação do meu Senhor, sobre maturidade. Que, no conceito de alguns, a maturidade pode ser vista pela estética, pela barba branca, pela faixa de idade, né? Pelo desenvolvimento. Esse é o conceito sobre maturidade que está lá, científica, a humanas, de que o indivíduo maduro é aquele que atingiu a faixa de idade necessária, de experiência da vida, de acontecimentos da vida, de circunstâncias da vida, e que pode de repente chegar aqui e me ensinar, que sou mais novo do que ele, a como eu deveria conduzir as coisas, o dever de conduzir as coisas, porque o conceito que eu estou falando popular, por estar acima da idade, ou de repente por ter barba branca e cabelos brancos, ele se sente mais preparado ou bem mais adiantado
a nível de conhecimento. Você acha que a Bíblia pensa da mesma forma? De que a maturidade ela é alcançada por etapas da vida e desenvolvimento humano? Você é desse conceito também? Amém? Porque biblicamente isso não é admitido, não é reconhecido. Estranho, né? Porque a vida nos impõe essa ideia de que os mais velhos aqui têm uma responsabilidade, né, sobre os ombros, de mostrarem que estão mais bem preparados do que os mais jovens, daqueles que estão mais novos. Só que é uma contradição, porque eu estou diante de uma realidade social, humana, de um mundo que eu estou vivendo, aonde percebe-se que os velhos estão mais descontrolados do que os mais novos. E vindo a cometer coisas, eu digo atrocidades, que os jovens não fariam. A nível de iniquidade e corrupção, que é o primeiro mérito que eu vou entrar aqui, percebe-se que não tem idade. Não há idade e maturidade que resolva o problema da corrupção. É uma das maiores provas da autoridade de Deus, do que a Bíblia alega, da carência, da necessidade da humanidade de se salvar em Cristo. O fato de que a corrupção ela está em todas as escalas, em todas as realidades, até sobre aqueles que poderiam ser um pouco mais controlados pela idade, estão demonstrando que não estão conseguindo vencer esses impulsos chamados corrupção. Então, se você tem esse conceito de que a pessoa preparada para assumir cargos, para assumir a frente de alguma coisa, liderar alguma coisa, é aquela que tem a idade avançada, é aquela que está mais velha do que a outra, biblicamente, o Evangelho não aprova esse conceito. Porque, infelizmente, nós vivemos da hipocrisia, da imagem. E, obviamente, que nem pastor, por exemplo, se ele tiver uma roupa característica, se ele tiver uma imagem imponente, né? Que não é, na época da lei era o sacerdote, todos tinham aquelas barbas compridas, grisalhas, aquelas roupas características, porque se encontrasse um cara de bamba, calça jeans e camiseta, os caras iam encher ele de porrada e mandar ele para fora. Falei, esse cara é impostor, né? Porque eles tinham que entrar lá e já se deparar com o quadro da exigência, ou seja, né, o figurino mesmo do homem sábio, que obviamente e biblicamente se comprova que era mais estético do que racional. E muitos provaram isso lá, que lá no final da vida cometeram besteiras de um menino, de um moleque, num corpo de um adulto, de um corpo de uma pessoa que já estava desenvolvida. Você vai encontrar inúmeros exemplos na Bíblia, de homens que, depois que atingiram a velhice, o estado avançado, ficaram frouxos na fé, e vieram a cometer coisas, que como menino e como jovem ele não faria contra Deus, e nem contra os princípios. Então a primeira coisa que eu quero deixar aqui para os irmãos, como ensinamento da parte do Senhor a essa igreja, é que quando Deus trata, ou Ele fala sobre o assunto do que é o homem, nenhum aqui difere do outro. Ele enxerga todo mundo igual. E eu tenho dito isso, irmãos, igrejas que estão se especializando em dividir idades, e uma igreja para cada idade, uma igreja para cada faixa etária, são empresas, não são igrejas. Porque o Senhor não teve esse método de ficar dividindo o público por idade, entendeu? Para estabelecer uma linguagem adequada para falar com cada um deles. A palavra, a linguagem do céu, a palavra que sai da boca de Deus, todos nós aqui estamos aptos para entender e compreender. Por mais que as crianças tenham uma atenção especial, elas precisam se sentir desafiadas também a refletir, a estudar, a entender, porque se elas não fizerem com a fé isso, vão fazer com o pecado.
Nós não podemos subestimar a força da inteligência humana, pois se o mundo está dedicado a estimular nas crianças o conhecimento pecaminoso precoce, a igreja não pode se render a isso, de que nós temos que ficar criando departamentos aqui para cada idade. A igreja é uma coisa só. Eu aprendi isso com o meu Senhor. A igreja é uma coisa só. Aqui tem que estar a criança, aqui tem que estar o jovem, aqui tem que estar o idoso, aqui tem que estar todos, independentemente de idade, porque a palavra vem igual para todos nós. E se você está sensibilizado para ficar indo nesse mecanismo todo aí que demonstra responsabilidade social, ô meu irmão, prova isso em Cristo que funciona, vai. Eu desafio você, tá? Vai lá, prova em Cristo esse método que soa a responsabilidade de ficar tratando todo mundo com faixas etárias de idade, ou então classificações sociais de quem é mais inteligente, quem não é. Eu aprendo isso em marketing. Eu vou abrir uma igreja onde 80% das pessoas que moram lá são intelectuais, então bota um pregador que sabe falar bem. Eu vou abrir uma igreja lá no meio dos pobres, no meio dos bandidos, no meio daqueles que não têm recurso econômico, bota um cara lá que fala, entendeu? De jeito popular, que nós temos uma figura ilustre para representar, que é o boiadeiro lá, né? Eu esqueci o nome dele. Valdomiro. Cara que fez sucesso com a fala chula, medíocre. Então essa igreja que segue estilos, eu repudio. Meu Senhor não me ensinou isso, e ponto final. Nós queremos ser de Cristo, nós queremos ser comerciais. Daí está o filho lá, olha que eu nem comecei a pregar ainda, está o filho lá. Eu não vou lá na igreja porque a palavra é difícil. Daí vem um amigão, eu não vou lá na igreja porque a palavra é difícil. Desafia ele, porque você pode ter certeza que se ele não quer queimar neurônios para entender a palavra, queimar o coração, para entender Cristo falar, ele vai fazer isso com o diabo, tá? Que tem muita gente lá perdendo tempo na faculdade, perdendo tempo na escola, para aprender um monte de porcaria que ele não vai usar. E quando ele se sente desgastado, é quando Deus vai falar: jovem, aprenda a linguagem de Deus. Velho, aprenda a linguagem de Deus. Crianças, aprendam a ouvir Deus falar pela sua própria linguagem, porque na igreja de Cristo não há públicos, há um povo só, e o sangue de Jesus tem poder. Amém? Então eu quero dar uma referência para os irmãos em João 3,6. A igreja abre a Bíblia, se prepara. No testemunho bíblico, a depravação, ela é universal e total, ou seja, a Bíblia me ensina que a depravação é uma questão universal e total, é explicitamente dito isso, tá? No sentido de indicar que a perversidade, seja a designação dela, a constância dela, a continuidade dela, a exclusividade dela, a manifestação dela, reina sobre todos os homens, não se restringe a um único homem, mas a toda a sociedade, a toda a história, desde o princípio, desde a sua mocidade, até na concepção de vida, da onde o indivíduo nasce pecador, nasce depravado, nasce comprometido. Amém? Amém? Você já vai entender o porquê. Lê o texto de João 3,6. O que Jesus quer dizer que todos aqueles que são nascidos de uma mulher, óbvio, todos nascem pecadores. Carne, expressão de peso para identificar geração pecaminosa, geração depravada, geração comprometida. Então aspectos como consciência, justiça civil, virtudes naturais, essas coisas que todo mundo valoriza que nascem com o indivíduo, tá? Para a palavra de Deus, todas elas, por mais que aparentem respeitosas, úteis para o mundo, para Deus não serve, porque todas elas estão comprometidas. Lá em Romanos capítulo 3, verso 23 também testifica isso, mas o pastor eu não vou ler, que é um texto que todos vocês conhecem, que leem a Bíblia, tá? Então a vista antropológica da sociedade é esta: Deus coloca o homem no banco dos réus
e deixa claro de que nada do que ele tem ou do que ele nasceu presta para usar nesse propósito de fé que o Filho veio firmar aqui na terra. Isso não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. Nós ouvimos isso agora aqui da palavra de Deus. Por quê? Porque o Filho veio à terra para nos dar uma oportunidade de sermos agradáveis a Deus por uma experiência espiritual, não de desenvolvimento humano, de coisas que nós aprendemos com a vida, de coisas que nós aprendemos dentro da família, porque tudo isso vai ser diluído a partir do momento que eu for revestido de Cristo. Quem rejeita essa doutrina não pode se converter. Quem rejeita essa doutrina não pode se tornar uma cristã ou um cristão. Isso já é ensinado no momento do ato do batismo. Ninguém que aceita essa doutrina, qualquer pessoa, aliás, que não aceita essa doutrina, ela não pode admitir Cristo e muito mais ainda assumi-lo em uma novidade de vida ou uma condição nova de vida, tendo em vista que ela valoriza alguns aspectos que ela traz do mundo, ou de sua própria natureza, ou da sua experiência pessoal. Aquele que é nascido da carne é homem, mas aquele que é nascido de Deus difere, porque esse é regenerado, esse é transformado, está revestido de Cristo e de qualidades específicas celestiais. Não são virtudes naturais, são virtudes de Deus. É diferente, estão diferentes, muito separados, completamente contrários, aquele que nasceu de uma mulher e aquele que nasceu de Cristo. Sabe, irmãos, se nós entendêssemos isso, muita coisa ia mudar. Talvez na nossa vida, se enxergássemos que a sociedade não regenerada por Cristo, ela é escrava, cativa, por mais que esteja lá fora esbanjando luxo e intelectualidade, Deus a vê como escrava e como alguém que está prestes a ser condenado, pelo simples fato, pelo ela não ter Cristo. Então, se você prestigia alguém lá fora que não é regenerado e não tem Cristo, você prova que você não se converteu e não entende nada da fé. Porque o entendimento de quem é ministrado por Cristo é este: nós temos pena, nós temos dó, nós oramos e intercedemos e pregamos a palavra para todos aqueles que ainda estão distantes de Cristo e distantes dessa fé, pois o enxergamos como pessoas vencidas e derrotadas. Por mais que andem de helicóptero, tenham mansões, estão ricas, por mais que sejam poderosas, são escravas. Nada difere uma pessoa pobre da rica quando Deus a vê. Com os olhos da fé, os dois são iguais. Nada difere entre o jovem, entre o adolescente com o idoso. Quando Deus vê, pelos olhos da fé, eles são iguais. Então, maturidade, na Bíblia essa palavra não existe. E vocês vão encontrar aí na tradução, muitos de vocês vão encontrar a palavra maturidade, mas não é a palavra legítima, que daqui a pouquinho eu vou falar e vou deixar você curioso aí. Leia o texto de Romanos 8, verso 5 ao verso 7. Então determina-se que as funções, que as atividades, que os exercícios humanos mais determinados de sua personalidade mostram de maneira completa a ausência do bem e a presença do mal. Lê o texto aí, irmãos. Homem, totalidade, universalidade. Deus está falando de todos aí por intermédio de Paulo. Amém? Todo homem, independentemente da sua faixa etária, ele é governado e instruído pelo mal, se não for regenerado por Cristo. É um instrumento de iniquidade que Deus separou para condenação. E só vai mudar a situação dele se ele vier para Cristo, que é o que nós estamos tentando fazer aqui.
Então a gente já começa a abrir a nossa visão para o seguinte ponto: que a maturidade na questão da corrupção, a maturidade na questão da depravação, ela é inútil. A maturidade humana é inútil, tendo em vista que ela não vai conseguir controlar os impulsos da injustiça que habita nela. Então a pessoa, ela pode ser idosa, sim, ela pode ser mais velha do que aquele outro, sim, ter mais experiências da vida, mais conhecimento, que isso é fato, mas não vai fazer dela uma vencedora do mal, não vai torná-la mais responsável do que o outro que é mais novo. Por mais que existam níveis diferentes de depravação, que eu já vou tratar, é natural, todos nós, depois que Adão caiu e pecou, pecado original, todos nós fomos organizados na nossa natureza para sermos o mal. Motivo esse que nos trouxe para Cristo, porque a nossa esperança é de que Ele nos liberte, é de que Ele nos transforme. Eu tenho dito isso constantemente aqui. Por que a antropologia está no plano da salvação para ser estudada? Porque um dos maiores motivos de uma pessoa aceitar a Jesus, ela é entender a sua realidade, é ela compreender que o mal está dentro dela, e devido a ela ser impotente a isso, ela vai para Cristo. Mas no dado momento que ela achar que ela não é tão ruim assim, que ela não fez tanto mal assim para se arrepender, que é o conceito ateu, tá? E lembrando que ateu não quer dizer aquele que não tem nenhuma religião. Ateu quer dizer aquele que determina não precisar de nenhum Deus, ok? Que então você percebe que tem muito ateu aí que não sabe que é ateu. Então, num dado momento em que eu me vejo como a visão do duelo, com uma parte boa e uma parte ruim, ora essa, o que eu vou fazer com esse cara aqui dentro da igreja, tendo em vista que ele conseguiu dividir aquilo que a palavra fala aqui, é tudo. Tudo que você traz para Cristo está comprometido. Então, se você realmente aceita de que o teu funcionamento é para o mal, aí você vai encontrar razões do fundo do poço de se entregar a Jesus e deixar que Ele opere na tua impotência. Isso é arrependimento, tá? Isso é conversão, quando o homem se desperta para a realidade de que a corrupção não é um problema para ser tratado por psicologia, nem também por políticas sociais, tá? Por gestores, que a corrupção é um mal que nasce no homem, e só Deus pode curar, e só Jesus pode libertar. E é por isso que nós estamos aqui, não porque somos bons, porque somos santos, porque somos justos, mas porque entendemos que éramos escravos e Ele veio nos libertar. Honras e glórias ao nosso Senhor Jesus, que nos deu essa condição. Então o homem, enquanto ele não se rendeu a Cristo, enquanto ele não se converteu a Jesus, ele é governado e instruído pelo pecado, e toda a maturidade que ele tenha a nível de etapas de vida que ele já viveu, não vão ser suficientes para que ele consiga impedir de ser corrupto ou superior aos mais jovens. Texto de Romanos capítulo 1, verso 24, verso 26, verso 28. A igreja lembra? Então leia para mim, por favor. Não há graus de depravação. Amém? Não existe graus de depravação. Romanos capítulo 1, verso 24, verso 26, verso 28. Pode ler. Leia agora o 26 e o 28 depois.
Leram 28? Amém. Amém. Então vê você aí o que Paulo está tratando sobre a depravação dentro do desenvolvimento humano. Então a sociedade se autoprestigia, me perdoem, por exatamente dizer que o ser humano progrediu, ele desenvolveu, né? Ele cresceu em ciência. E é uma coisa que lá fora é super aclamado, a comparação do indivíduo hoje com o indivíduo de ontem. E aí o que o Evangelho fala, e Paulo trata muito claramente aí, que independentemente das atividades intelectuais, da consciência, dos compromissos civis, né? Dos compromissos sociais, do conhecimento, das virtudes naturais, espontâneas do homem, tudo isso funciona para o pecado uma hora ou outra. São coisas prestigiadoras que estão aí sendo valorizadas pelo mundo, mas ao mesmo tempo mascarando a corrupção, escondendo a corrupção e do que os homens são capazes de fazer quando querem defender os seus interesses. Então não há graus de perversidade e corrupção, por mais que se difere de um indivíduo para outro. A depravação que eu tenho é igual com aquela que você tem, e não vai ser a minha consciência, a minha história, a minha vida, a minha educação de pai e de mãe que eu trago, sim, eu trago, que vai me dar força, respaldo, para impedir que eu seja tão sujo quanto aqueles que não tiveram o que eu tive. Aí é onde entra a moralidade da pessoa que teve condições familiares de obter mais estudos, formação e princípios do que a outra, dizer que porque ela teve isso e o outro não teve, faz com que ela esteja num nível elevado. E Paulo está dizendo não. Os teus princípios, as tuas responsabilidades, o que você construiu, de certa forma, todos eles vão te dirigir para a corrupção também. E por mais que, num nível menor do que outros que cometeram atrocidades, você continua sendo pecador e corrupto do mesmo jeito. E nós vivemos essa hipocrisia de ficar fazendo diferenças ou níveis de corrupção, certo? Amém ou não? A igreja faz isso, tá? Ela classifica, o evangelho já não. Os olhos da fé têm uma visão ampla para dizer do que a sociedade é feita e para onde ela está indo agora, para onde ela está se dirigindo. E por mais que existam diferenças de atitudes erradas que os homens cometam, tudo que ele é formado, do que ele é feito, vai dirigi-lo para o mesmo lado, ou seja, sua mente, seu pensamento, os seus instrumentos não agradam a Deus. Tudo que ele faz, o que ele realiza, de certa forma, não vai agradar a Deus. Então, se você fez coisas menos erradas na vida em relação ao outro, não se prestigie por isso, porque você é corrupto mesmo assim e necessita de Jesus Cristo para se libertar e se regenerar. Sabe que eu adoro pegar esses caras? Eu adoro pegar os moralistas. Você quer me deixar feliz? Traz um, que eu vou jantar esse cara, entendeu? Estou especializado para quebrar ele no meio, porque a igreja tem que estar mesmo, pastor tem que estar mesmo, porque os caras, por serem médicos, por serem dentistas, por serem juízes, por serem advogados, por serem deputados, por serem ricos, eles pensam que eles vão entrar aqui dentro e nós vamos ficar jogando pétala de rosa para os caras, entendeu? Tocando buzina para eles, dando púlpito para eles falarem alguma coisa inteligente, convincente, filosófica. Nós vamos bombardear ele com as verdades de Cristo, que ele precisa saber que ele é escravo também, que lá naquela salinha almofadada, né, encarpetada, tudoada, com pratos de ouro, de garfos de prata, ele já fez muitas besteiras que gente que mora na favela não faria.
Muitos homens que estão atrás de uma mesa grande tomam decisões e fazem acordos que matam milhares. E o cara que roubou uma cachaça da prateleira está pagando. O mundo é uma hipocrisia. O mundo aceita a hipocrisia. Muitas pessoas que inclusive você prestigia como referências populares. Um exemplo, as pessoas que fazem novela, por inúmeras vezes eu já ouvi e li que elas não deixam os seus filhos assistirem a novela que ela está fazendo ou participando, mas promovem esse lixo para o teu filho e não se importam de destruir ele. Você entende que mundo em que nós estamos vivendo? Porque o cara tem um carro, porque ele tem um prédio, porque ele tem um alto padrão, porque ele tem condições econômicas, porque ele tem milhões, ele não é tão bandido assim. É que nem o Cunha. Bota um pijama de prisioneiro nele para você ver se ele vai ficar bonito. Bota aquela corrente com aquela pedra gigantesca, entendeu? De ferro, para ele ficar arrastando, entendeu? E um pijama todo listrado, para você ver se ele vai ficar com cara de deputado ou senador ou coisa parecida. Agora bota ele atrás de uma mesa grande, cheio de terno, cheio de gravata, cheio disso, cheio daquilo, que vai ficar difícil você ver o bandido que ele é. O mundo vive o conceito da estética. Valoriza e prestigia as aparências. E a maturidade, ela é tratada desse jeito. Mas a Bíblia tira tudo, mas tudo que alimente isso, de que o homem tem alguma virtude que Deus tenha que aproveitar, de que ele fez alguma coisa antes de não se regenerar, que Deus vá aceitar como coisa louvável. Nada do que ele é e do que ele fez, até aceitar a Jesus, para Deus presta. Se há uma reputação no Evangelho, ela só pode ser endereçada e direcionada para aquele que nasceu em Cristo. Fora isso, todos são escravos. E de uma certa forma, pelas qualidades que tem, vai fazer alguma coisa errada que Deus reprove, que é vil, que é imunda. Amém? Que é o que Paulo tratou. Agora abra o texto da palavra do Senhor também agora, em Lucas capítulo 2, versículo 47. E o pastor finaliza aqui essa parte da pregação, que ainda que eles sejam dotados de uma consciência, né, e de preparos, suas funções não agradam a Deus. Nada do que sai dele, ou que ele faça, tem sentido, a não ser que ele seja regenerado. Amém, Jesus? E esse pensamento é para todos, independentemente de etapa de vida. Leia esse texto para o pastor, por favor, em nome de Jesus. Lucas capítulo 2, verso 47 ao verso 50. Amém. Então, antes de entrar no mérito do que você acabou de ler aí, o pastor já tinha sugestionado aqui no começo dessa pregação: se o irmão for na palavra dos textos que eu vou dar para você a partir de agora e encontrar a palavra maturidade, está errado. Não é maturidade, é perfeição. A Bíblia não fala sobre maturidade, e nem maturidade humana, porque já ensinei você que ela descarta completamente aquilo que o homem aprendeu nas etapas da vida, que ele desenvolveu como homem em vida, porque vai ser descartado tudo quando ele aceitar Cristo, para ele ser repleto de Cristo. Amém, cenáculo? Amém, amém, igreja? Amém. Amém. Então baixa a bola aí, você que é mais velhinho, tá? Então não é maturidade, é perfeição. A palavra exata, traduzida
do que a Bíblia fala é perfeição. O primeiro conceito, o adulto plenamente desenvolvido, em contraste com o imaturo e o infantil, que eu falei para vocês aqui. Lucas 2:47 ao verso 50 mostra que o Senhor quebrou esse conceito. Porque até então os judeus acreditavam que o mais velhinho era o que dava conta de ser um sacerdote. E lá em Hebreus fala, olha, todos esses caras aí não conseguiram aperfeiçoar aquele que presta o culto. Por quê? Porque eles, infelizmente foi a época da lei, eles valorizavam coisas que para Deus não tinham importância no culto e na orientação da igreja naquela época, que era Israel. Então todo aquele ar de responsabilidade, aquela aparência de maturidade, não funcionou para levantar para Deus naquela época uma igreja que agradasse a Ele. Daí Jesus, quando Ele vem, na condição de filho e Deus, encarnado numa semelhança humana pequena, humilde, Deus o coloca lá, provando aos sábios de Israel o que é na verdade uma perfeição intelectual e espiritual. E diz a palavra aqui, num corpo de um menino, o Filho de Deus falava com eles sobre assuntos, coisas e conhecimento que eles não tinham. Agora eu pergunto uma coisa para você, qual é o conceito da igreja hoje? Quem é o cara preparado para assumir cargo dentro da igreja? É aquele que traz sobre si a maturidade humana e não a perfeição de Deus e de Cristo. Tá? É aquele que ele vai conseguir, a igreja vai conseguir provar que ele é superior ao indômito, que é superior à criança. Que ele está mais bem preparado porque ele é vivido, ele é experimentado, né? Ele é formado, ele é isso, ele é aquilo. E de repente, uma criança que não tem nada do que ele tem, a nível de formação e vivência, pode ter mais condição espiritual para explicar as coisas, para discernir as coisas, para praticar as coisas de Deus, do que ele com todo esse ar de responsabilidade. E obviamente que soa muito mais responsabilidade na boca de uma pessoa aparentemente mais vivida do que na boca de uma criança. Quem que para ouvir uma criança? Quem que para ouvir alguém que não tem aparência, né, imposição de aparência, né? Qual de vocês que algum dia creu em algo que Deus colocou na boca de uma criança, que recebeu aquela mensagem como se fosse uma mensagem de Deus que saiu da boca de uma criança? Agora bota um cara aparentemente no figurino do sacerdote recomendado para você ver se você não vai, né, receber com mais glamour, mais aceitação ou coisa parecida. Nós temos essa deficiência, nós vivemos essa hipocrisia, e o Senhor realmente tem que descer na igreja para ensinar o povo que está aqui, que a sabedoria, ela emana de Deus, ela vem de Deus para nós, de que essa maturidade que muitos acham que tem, não tem, e Deus concebeu e confiou a pessoas menores do que você. Está lá um pastor lá, com 40 anos, eu já enfrentei esses leão de chácara, filho. Você nem tem ideia quantos que eu já não peguei na minha frente. Uma vez o pastor era novinho, estava começando, um pastor lá, desses que tem 40 anos nas costas de ministério, foi lá e pegou o microfone da minha boca, arrancou de mim e me humilhou diante da igreja lá. Deu minha irmãzinha tadinha lá, que também tinha coque e cabelo grisalho, sem nenhuma restrição, saiu do banco e veio lá me consolar. Não liga, perdoa ele, respeita ele porque ele é uma autoridade. E o pastor, eu fiquei congelado, sem saber o que dizer, sem saber o que falar, porque eu tinha sido convidado para pregar, e ele, o presidente, né, o rei, o soberano,
se sentiu afetado por uma coisa que eu falei, foi lá, arrancou o microfone da minha mão. Então percebe-se, diante do que o pastor está falando aqui, que Deus ele confunde. Como constrange, ele confunde as coisas que acham que são. Aquelas que estão alicerçadas sobre os conceitos mundanos, que é assim que eu posso dizer. E de repente aquilo que sai dele, que vem dele, pode ser confiado a alguém menor do que eu e do que você, porque não tem essas regras, essas leis, esses compromissos de fazer show, então se apresentar bem. Que eu tenho para mim que a criança, ela é isso. Ela está desimpedida desse figurino, dessa estética, desse luxo religioso, de querer exatamente provar para todos que é alguma coisa. Ela é simples, ela é pura, ela é objetiva, tanto que o meu Senhor diz, sejais como elas, porque quem não for como uma criança não vai herdar o reino do céu. Já pensou? E os discípulos já pensando que não, acreditando que um bom discípulo, um bom seguidor de Jesus é aquele que soa ou exige o respeito público. O Senhor não, é aquele que é puro, é aquele que é ingênuo para o mal. Esse sim, é aquele que Deus usa, é aquele que Deus capacita e que faz a diferença onde Deus está, sobre os homens. E pode ser uma criança, como foi o meu Senhor aí. Amém, Jesus? Amém, Senhor? Então, filho, não fica se baseando em muito daquilo que você viveu na vida, mas do que você viveu na fé. Porque se há maturidade biblicamente sendo tratada, ela é desvencilhada e vivida na fé. Texto de 1 Coríntios capítulo 14, 20. Tem muitos textos, irmãos, o pastor não tem tempo para citá-los, mas eu vou passar rapidamente aqui, os irmãos quando forem ver a reprise podem estudar melhor. Amém? Então a perfeição que no conceito popular é maturidade. Amém? Ela também é vista como uma capacidade de discernir os fatos misteriosos que Deus implementa sobre aqueles que são crentes. Lê o texto para o pastor, por favor. E os irmãos vão conseguir também ver a mesma coisa em Efésios 13, Efésios 4, 13, Hebreus 5, 14, 1 Coríntios 2, 6, Colossenses 1, 28, mas eu quero ler 1 Coríntios 13, 11. Pode ler esse texto para o pastor também. 1 Coríntios 13, 11. Um texto muito conhecido por vocês aí. Pode ler esse texto, em voz alta. Amém. Amém? Então o que Paulo está tratando aí? Ele está falando de maturidade espiritual. Ele está falando de pessoas que têm o déficit da fé, independentemente da idade que são, poderiam estar sendo mais espirituais do que são, porque estão tendo atitudes imaturas perante o Senhor, ou seja, estão tendo atitudes irresponsáveis. Então eu sou adulto para a fé, quando eu tenho a capacidade de Deus de discernir as coisas, e aí é onde está a minha superioridade sobre o homem. O fato de Jesus operar na minha vida as suas virtudes, Ele está em mim, me direcionando, me instruindo a ser agradável a Deus. A nossa superioridade está naquilo que nós somos por dentro, o que está dentro do nosso coração, o que está dentro do nosso pensamento, porque são características concebidas numa experiência de fé com Cristo, milagrosa, sobrenatural, nada adquirido na vida, adquirido com Cristo. E independentemente da sua idade, independentemente de onde você veio, de onde você saiu, da sua história, etc, 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 você é um instrumento do Senhor, que Ele consagrou para uso dEle, e aquilo que vai ser testemunhado, vivido, exercitado por você, tem a marca de Deus. Então, se eu vivi etapas da minha vida que me amadureceram, todas estas foram vividas em Cristo, não na minha condição normal e natural.
porque não trago para esse ministério nenhum aspecto, nada do que eu aprendi na vida, mas do que eu aprendi com Ele. Então, se você quer respeito, se você quer estar pronto para uma tarefa, exercer alguma coisa a nível de liderança, ser alguém no ministério de Cristo, ou no ministério familiar, que para mim também é uma função para o cristão, então que você mostre ou comprove as tuas cargas horárias, de experiências que você viveu com Cristo, que te marcaram, e hoje você pode dividi-las com quem está precisando e necessitando. Já o que você aprendeu na tua família, aprendeu culturalmente, aprendeu com a sociedade, aprendeu como indivíduo normal, nós não temos aqui a pretensão de usar nada disso, e muito mais o evangelho aqui agora. Então, como eu dizia a você, uma criança, um jovem, um adolescente, pode ter muito mais capacidade de discernir, de entender e compreender as coisas como elas são e como Deus as enxerga, do que você que está com a barba branca, ou então você que está com a barba igual do Padre Fábio, a paradinha, está paradinha, tá? Eu até uma vez eu dei risada com minha irmã aqui em Cristo, e nada contra os meus irmãos que tem barba aqui, pelo amor de Deus, hein? Vão ficar pensando mal do pastor, não estou falando nada, tá? Mas eu dei uma risada uma vez com minha irmã, que ela chegou aqui na igreja aqui, e falou assim: nossa, eu fui convidada para entrar no Cenáculo da Fé, e chegando lá eu encontrei um menino, era o pastor, e chegando lá eu encontrei um menino, imaginava que ia encontrar um homem, e encontrei um projétil. Ela falou isso para o pastor, e eu falei: irmã, sabe, eu sofri muitas discriminações, fui muito cobrado, inclusive quando eu me via orientando em pessoas que eram mais velhas. A primeira coisa que eu escutava de quem era mais velho lá atrás, hoje não, porque hoje eu já estou meia sola. Antigamente eu escutava assim: nossa, você tem idade para ser meu filho. Você queria ver eu ficar nervoso? Você tem idade para ser meu filho. E eu fazia assim: nossa, e eu não quero ser teu filho. Graças a Deus, né? Porque é realmente algo que está emoldurado na cultura religiosa. Por exemplo, no catolicismo, se vê muito, porque é a hereditariedade mais absurda que a gente tem, de época, tempo, né? De erros cometidos. Tem que estar todo aquele aparelhamento lá pronto para todo mundo entrar e se sentir seguro de que o que vai ser dito ali, falado ali, são verdades certificadas na tradição. E eu não tenho verdades certificadas em tradição. Aí é que está. Num dado momento, eu posso ouvir muito mais o Senhor falar na minha vida dentro de um quarto do que dentro de uma igreja. Não que eu esteja desprezando a igreja, mas porque às vezes você entra dentro dela e vê tanta gente falando coisas que não tem certeza, mas fala. E lá dentro do teu quarto pode ser muito mais produtivo você dobrar teu joelho no chão e orar ao Senhor, do que aqui dentro, querendo exatamente uma fatia daquele bolo, né? Dos que querem ser maiorais e superiores. Eu estou cansado disso. Por que não vamos ser iguais? Por que não sejamos iguais então? Se a capacidade vem do Senhor, se a sabedoria vem dele, se a formação que prevalece é aquela que nós conhecemos em Cristo e desvencilhamos na fé, então por que não sejamos iguais aqui? Por que essa diferença, esse constrangimento, né, de querer tornar incompatível aquele que é igual a mim? Desfavorável, impróprio, aquele que talvez está mais adiantado do que eu. Olha os ímpios, por exemplo, eles têm mais ética para saber as canalices que estão acontecendo na igreja evangélica, eu digo para numerá-las, para identificá-las, do que aqueles que estão dentro da igreja. Por que isso está acontecendo? Porque lá com a vida, eles já aprenderam a identificar 171 no Código Penal.
E os que estão aqui dentro estão ali empedrificados naquele conceito de que porque esse cara é tradicional ou está muito tempo dentro da igreja, nós temos que respeitar. Porque ele é da família hereditária, dinástica, sabe? É filho do avô, do outro pai, que formou a igreja no ano de 1650. Não vamos mexer nesse cara aí, porque esse cara, ele é uma pessoa muito respeitadíssima aqui nessa igreja. Ou então, fora da questão religiosa, olha, vamos ouvir, porque esse cara é graduado na USP, esse cara é graduado na Mackenzie, esse cara é graduado na Metodista, esse cara é especializado e doutorado e mestrado, e começa a falar tudo o que ele é, e a hora que você vai conhecer ele é um jirico, fuma baseado, tem somente 1/3 de funcionamento mental, entendeu? Mas infelizmente é um bonequinho que você dá corda aqui e fala palavrinhas acadêmicas para impressionar quem escuta. Nós não queremos isso aqui. Não queremos saber de onde esse cara veio, quem é a família dele, o que ele tem, o que ele conseguiu na vida. Só queremos saber uma coisa dele: você vai aceitar Jesus? Você vai se arrepender? Você vai se converter? Você quer Jesus? Quer começar uma vida do zero? Quer ser transformado, liberto, salvo por Ele? Seja bem-vindo aqui na igreja, será com a fé em nome de Jesus. Seja bem-vindo aqui nesta igreja em nome de Jesus. Texto de 2 Timóteo 3,17. O que contrasta com o imaturo, o infantil, a capacidade de discernir os fatos misteriosos de Deus e a habilidade e a prontidão de satisfazer os propósitos de Deus, das suas exigências, sendo exercitadas, praticadas, não por quem é adulto, não por quem é maduro, mas por quem é espiritual. Meu texto está em cenáculo. Quem já estudou o texto de Timóteo aqui, levante a mão. Os irmãos aqui que gostam de ler a Bíblia e não gostam de novela. Paulo estava falando com quem aí? Com um jovem. Eu não sei dizer a idade dele, mas ele era muito jovem, porque Paulo faz questão de incentivar ele a ser um intelectual de Deus, não dos homens, a ter a inteligência da fé, a maturidade de Cristo, o pensamento e o caráter de Jesus, para aconselhar a igreja, também até os mais velhos. Timóteo, prega a palavra e não deixa ninguém te desprezar. Ele está falando o que para Timóteo? Não deixe ninguém te subjugar por causa de aparências, de culturas, de formalidades. Entendeu? Timóteo, você pode não ter aquela barba grande, grisalha de um judeu ortodoxo, mas você tem o Espírito Santo e a verdade de Cristo escrita no teu coração, então fale ela. Seja um bom evangelista, um bom pregador desta fé, e não deixe os homens te desprezar. Jovem, ô jovem, não cometa os mesmos erros que os seus pais cometeram. Quer ser superior aos que são mais maduros? Sirvam a Cristo na sua idade. E que as tuas escolhas favoreçam o reino de Deus e não a você mesmo. E que Deus te livre de amanhã você estar se prestigiando pelo bom cidadão que você é. Que Deus te livre disso. De amanhã você tem que ficar se justificando perante os teus filhos o que você fez a vida toda por eles. Sabe? O diabo vai te tornar uma pessoa inútil se você não fizer alguma coisa pela tua fé. Que o Senhor te dê essa capacidade, esse discernimento, essa distinção do que é infantil e imaturo. Pensar como Cristo pensou e viver o que Ele viveu. Essa
Essa é a maturidade que nós queremos. Tá? Quando eu falo perfeição, não pense você que eu estou falando aqui de santidade total. Porque isso não cabe nem para mim, nem para você. Impecabilidade é uma palavra que só Cristo domina, só Ele pode representar. Mas ser perfeito pro Evangelho é você corresponder, atender ao chamado e valorizar as riquezas que Deus derramou em Cristo para você, para nós, para essa igreja. Sabe, tem certas atitudes que a fé me manda fazer, que o adulto e o mais velho dizem: é irresponsabilidade, sem consequência. Você está sendo infantil. Não é assim que se fala, não é assim que se diz, não é assim que se age em favor à sociedade, à família, às pessoas. Daí de repente me aparece um cara lá chamado João Batista, no Rio Jordão, o rio que desce e é estreito, dizendo: arrependemos, pois, porque é chegado o reino do céu. Arrependemos, pois, porque é chegado o reino do céu. Como que Deus, Ele trabalha em discordância com as contradições hereditárias, com tudo isso que o mundo tenta nos impor como regra de vida. E num dado momento Ele pode usar um camarada que com certeza veio daqui, mas não estava instruído pelos homens, a viver uma experiência com o reino de Deus diferente disso tudo que estão querendo nos colocar como produto religioso. Liberdade de ouvir Deus falar, liberdade de ser ensinado por Ele, ministrado por Ele, revelado por Ele. Você está lá no meio da igreja com um monte de chacal e um monte desses leão de chácara falando no teu ouvido, ministrando sobre você superioridade, colocando um monte de implicâncias do que você tem que viver para exercer, sabe, essa coisa toda. E de repente lá dentro do quarto, é que nem Jeremias, Deus vai lá, te dá a palavra e ainda diz para você: vai no meio daqueles caras lá e fala o que eu te disse, porque a palavra é minha. Crês tu nisso? Então pare de subjugar aqueles que são menores, aqueles que são mais infantis, aqueles que são mais novos. Para de querer se impor pelo fato de você ser alguma coisa e ele não, porque você pode ser surpreendido. Na fé as coisas funcionam assim. Já os irmãos que ficam com aquele ar de comiseração: ai, eu não sou nada, ai, eu não posso nada, aquela bateção de válvula. Meu Senhor amado, que você fica ali atormentado de escutar esse cara falar. É um espírito de derrota, é um espírito de autocompaixão. Vamos falar para esse camarada hoje: filho, o que Deus quer é o teu coração, o que Jesus quer é a tua entrega pessoal. Ele pode fazer maravilhas na tua vida, Ele pode usar você no meio dos grandões, no meio dos poderosos, no meio daqueles que são, daqueles que têm. É só você se entregar, viver a santidade dEle, obedecer e amar esse Senhor, que Deus vai fazer maravilhas na tua vida, independentemente de que você seja, da onde você tenha vindo, somente pelo fato de que você é dele. Porque a maturidade espiritual que Cristo prega não é adquirida por ciência, mas por fé. O conceito de se atingir a finalidade da vida e desfrutar dos estados da perfeição é um conceito cristológico, ou seja, adquirido em Cristo. Toda a riqueza habita em mim, agora aqui, porque Jesus me deu. Hebreus 10, verso 11.
ao verso 18. Você vai ler esse texto. Filho, se você não lê a Bíblia em casa, você lê aqui. Hebreus capítulo 10, verso 11. Pode ler. Daí por diante, espera que os seus inimigos sejam postos por estrado de seus pés, porque com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O Espírito Santo também nola testifica, e primeiro nos diz: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações, e as escreverei em seu entendimento. Então acrescenta: e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oferta pelo pecado. O que o texto de Hebreus está querendo dizer é que a perfeição, para você poder entender a maturidade espiritual, ela só pode ser concedida de Deus para nós mediante um acordo de fé. Sabe, irmãos, Jesus ele veio para ser essa plenitude de conhecimento, inteligência, espiritualidade que nós precisamos incorporar e viver. Está lá a luz que eu quero seguir agora. É o que a igreja nesse momento tem que fazer, mas não está fazendo, não está aceitando. Virou uma confusão, uma mistura. A igreja hoje ela é uma mistura de fatores. Ela não está pura, inteiramente a serviço de Cristo. Ela está toda comprometida, dividida, classificada, embaraçada e enrolada com conceitos que a Bíblia não defende, não aceita, não concorda. Uma destas, eu disse aqui a você, que num dado momento, coisas que eles acreditam serem certas, corretas, responsáveis em fazer, para Deus é uma inconsequência. Exemplo: vê um pastor subir numa tribuna do parlamento para defender a tese do cromossomo, de que só nasce mulher e macho. Soa para a sociedade o quê? Que é um cara respeitoso que está em defesa da família e do gênero masculino, heterossexual. Mas se você for no Evangelho, você vai ver que o posicionamento desse indivíduo não é lícito e legítimo. Porque quando o Filho desceu aqui nesta terra, ele não perdeu tempo para dizer o que é macho e o que é fêmea, mas para dizer que todos pecaram e precisam dele. Então, num dado momento, eu posso estar fazendo alguma coisa íntegra, respeitosa, valorosa, porque eu estou defendendo a heterossexualidade, a família, e a defendendo dos homossexuais organizados. Mas nada do que ele está fazendo é útil para aquilo que o Senhor representou. Ele está defendendo o interesse dele, não do Evangelho. Fica simples identificar para mim, porque eu sou pastor, porque eu sou teólogo, porque eu sou isso ou aquilo. Não, filho, porque é só ouvir a mensagem de Cristo, é a mensagem que sai da boca dele que você vai ver que é incompatível. Mas se eu disser, no mesmo lugar que ele fala essas coisas, que não importa quem é gay, quem é macho, quem é fêmea, e que todos pecaram e precisam se arrepender e se converter a Cristo, quem vai ser mais popular nisso? Quem vai fazer mais fama? Quem vai ser convidado a voltar lá para falar sobre cromossomo? Sobre células? Não vão querer chamar aquele que vai dizer: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus e só há salvação em Cristo. Não vão convidar esse para dizer de novo isso, porque eles estão querendo exatamente o quê? Montar o palco para confundir ainda mais a sociedade, que é o que o sistema sabe fazer perfeitamente. Mas saberam a utilidade de um pastor, de uma igreja? É isso.
É ele olhar e ver que todos que não têm Cristo não estão regenerados. E se não estão regenerados, são escravos. E se são escravos, precisam ouvir isso. Até mais os intelectuais. Mais ainda aqueles que são sábios. Mais ainda aqueles que são superiores. Mais ainda aqueles que estão no alto escalão. Que foi o que Paulo fez no texto de Romanos. Vocês estão aí? Na época, na ápice, porque descobriram que são racionais, descobriram que tem cérebro. Agora nós vamos entrar numa nova etapa, descobrir que eu tive inteligência. Mas são gays, depravados, imorais, trocam Deus para adorar criaturas, são perversos. Ou seja, vocês evoluíram? Não. São maiorais porque raciocinam? Não. Porque filosofam? Não. Aonde há corrupção, não há desenvolvimento. Aonde há corrupção, não há vitória. Aonde reina o pecado, habita a morte. E se nós queremos superar no conceito de Deus aqueles que estão lá fora, o que nós temos que apresentar? A maturidade de Cristo, a perfeição de Jesus, entender, compreender e viver a vida que Ele escolheu para nós. Você consegue isso? Está disposto a isso? Daí a gente fala que a nossa data real de aniversário não é a biológica, é aquele dia que eu nasci em Cristo. Porque foi nesse dia que eu descobri realmente que uma vida sem Jesus não dá. Foi o dia que eu nasci de novo. Colossenses 3:10. Uma perfeição adquirida por uma aliança com Deus mediante a fé. Uma perfeição adquirida à imagem de Cristo, do qual todos devem ser criados. Colossenses 3:10, leia em voz alta. Amém? A igreja, ela é concebida em Cristo. Todos nasceram a partir dele. E todos foram estruturados à imagem dele. Isso é que indica o tamanho da tua maturidade. Amém, irmãos? Quando você funciona para Deus do jeito que Ele quer. No corpo até de uma criança isso pode acontecer. Amém, Jesus ou não? Amém ou não? Amém, Colossenses 1:28. Abre o texto aí, meu irmão, se alimenta da palavra. O terreno da perfeição está em Cristo. É perfeito aquele que tem Ele. Vai, cenáculo, lê o texto. Até que sejam completos em Cristo. Aqui se nasce, aqui se desenvolve, para chegar na estatura que Deus sagrada. É baseado nesse conceito de desenvolvimento em Cristo que a igreja se aplica, que a igreja se dedica a formar pessoas para ter uma vida agradável a Deus, sem levar em conta suas tradições, sua história, da onde nasceram, da onde vieram, mas levando muito em conta se creram, se receberam, se obedecem, se amam a Jesus. Porque é baseado nisso que vocês vão estar prontos para desenvolver tarefas e assumir lideranças para Cristo. Aquilo que você pensa, aquilo que você sente, aquilo que você faz que agrada a Deus, vai dizer a dimensão do quanto você está preparado ou não. Amém ou não? Amém. Sem levar em conta aquilo que eu estou vendo agora no teu rosto, ou que você vê no espelho. Se prevalecer isso, pode fazer uma igreja baseada em criança que não tem problema, filho. Você não vai ter problema nenhum, te garanto. Eu fui consagrado pastor com 19 anos de idade. Hoje eu estou nos meus 43 anos de idade. Posso dizer a você, não há comprometimento nenhum
um jovem assumir uma liderança desde que ele esteja pronto nesse conceito aqui, apto para discernir, para ensinar, para corresponder, para viver o plano que é Cristo. Baseado nisso, ele está pronto. Filipenses 3,15, que é o que eu estou te dizendo aí. Tiago 1,4, baseado no caráter cristão. 1 João 4,12, do amor a Deus, que nós podemos dizer a você que está hoje aqui, quem está preparado ou não para exercer a superioridade mediante aqueles que estão mais subdesenvolvidos, mais atrasados, que não entra o jovem, entra todo mundo. Então a igreja, ela é feita de circunstâncias vividas na fé e do acordo da fé em Cristo. E isso não tem etapas, história, não há tempo estabelecido. Quem vai definir isso somos nós. O que existe na fé é Deus poder certificar que você nasceu de verdade em Cristo, que você foi concebido em Jesus, é uma nova criação, é uma nova pessoa, regenerada. A partir disso, Deus se equipa, te prepara pelo Espírito Santo a desenvolver qualquer propósito. Até ensinar velhinho aqui, a como ter boas maneiras, a como ser um bom cidadão. Tem adolescentes e jovens lá atrás que eu te garanto, que eles têm mais senso de responsabilidade do que você que tem mais idade que eles. Eles não olhariam para a mulher do outro, que nem você olha. Não dormiriam se estivessem devendo para alguém. E ficam constrangidos porque meteram a colher no açúcar, para comer meia lata de açúcar escondido da mãe. E você não fica constrangido se matar alguém. Então tudo isso que um dia a gente valorizou, respeitou, prestigiou, Deus considerou lixo hoje aqui. E tornou todo mundo hoje aqui como uma criança. Desafiados aqui a se formarem na fé e a obterem essa perfeição. Não só de mostrar as contradições que o mundo vive hoje, não só de discernir o que está acontecendo lá fora, mas de amar a Deus e de ter o caráter de Cristo, para que tudo que a gente faça tenha a essência dele, a marca dele, a obra dele, que na condição de uma criança mostrou-se um homem preparado espiritualmente para colocar certos erros dentro da igreja no seu devido lugar. Que é uma coisa que muito homem, muito velho não quer fazer hoje. Que você se prenda no que Deus está te falando aqui nesta noite, a começar por aqueles que precisam dar baixa aqui, nessa autoestima que Deus desprezou, que usam a sua história, os seus dias vividos, como uma placa de identificação pessoal, de respeito. Vão derrubar isso hoje e vão considerar lixo, porque pode ter certeza, se você meditar e refletir, você fez teus filhos errarem, você instruiu a tua casa de maneira errada, com todos os bons sentimentos que você tinha pelos teus filhos, você não os amou como Deus manda. É capaz de dar vida pelo seu filho, sim, já que hoje é o dia das mães, mas os teus erros refletiram sobre os deles, e o que você aprendeu errado, você passou para eles. Você pensa que você não falhou na sua missão, mas falhou e muito.
Quando construiu uma casa, uma família, para te autoprestigiar. E não uma casa, uma família de crentes que viessem a servir a Jesus. Ali está o meu filho, ali está minha filha que eu amamentei. Pode ter as mamas, mas não tem consciência. Pode dar até leite hoje, mas não tem inteligência para captar a situação dos teus filhos, da tua família, a nível de inconsequências, de desastre espiritual que eles estão vivendo hoje, e fica se gabando naquela coisinha toda, de que foi um bom cidadão, um ótimo cidadão. Nunca matei, nunca roubei, nunca estrupei, nunca fiz isso, nunca fiz aquilo. E mal sabe que é um escravo. No conceito bíblico, a minha missão de pai só seria justificada como coisa boa se eu conseguisse formar os meus filhos pastores e missionários dessa igreja aqui. E enquanto eu não conseguir isso, não me tenho por realizado. Se forem doutores, se forem isso, ou forem aquilo, para servirem a sociedade e os seus propósitos pessoais. Porque isso para mim qualquer um consegue. Com um pouco de recurso. Sei qual é a minha missão. E não consegui atingir a ela. Não consegui alcançá-la. Então eu não vou hoje entrar aqui para ficar querendo exigir de filho meu presente, mérito, isso ou aquilo, porque para mim tudo isso é futilidade, banalidade, coisas que na verdade não são úteis. Mas a sociedade, infelizmente, é a sociedade industrial. Tudo que ela prestigia, ela consome. É a regra. Mas de falar de coisas úteis, coisa útil para mim é olhar dentro de uma igreja que prega a verdade e ver minha família ali querendo a verdade. Amém ou não? Não querendo desqualificar o encontro familiar de hoje. A vida vai te separar um dia dessas pessoas. E como elas vão ficar? O que você vai deixar para elas de legado? Sabe qual é o conceito popular? Ali está minha mãe, ali está meu pai, numa foto, em preto e branco. Isso é que eles vão lembrar de você. Então, o maior legado que uma mãe e um pai poderia deixar para um filho é o conhecimento de Deus. É mostrar a eles o caminho correto e certo, que é Cristo. Aprenderem a serem homens, mulheres, cidadãs, pessoas em Cristo. Porque aí sim, tua missão foi cumprida. O que meu pai e a minha mãe me deixaram, isso eu não vou te dizer hoje. Muitas coisas boas, humanamente, espiritualmente, nada que preste. Se eu estou aqui hoje, é porque aquele que fez o meu vaso não erra. E eu queria desejar isso para você hoje aqui. Esse é o prestígio que eu busco para mim agora. Ver Cristo em mim. E o Senhor operando nas minhas dificuldades e na minha impotência. Até nas minhas incertezas. Para construir um Daniel que sirva a causa dele. Por mais que isso me desagrade, se é bom para ele, é bom para mim. E muitas coisas que ele vai me designar ainda nessa vida, eu sei que eu vou estar desafiado a enfrentar muita gente madura. Infelizmente. E serei desprezado diante delas, porque vão tentar me subjugar, ou porque são pais, ou porque são autoridades,
ou porque são mais velhos. E eu vou ter que estar na responsabilidade de não levar em conta o que eles estão dizendo, para entregar de Cristo a eles a mensagem do Senhor. Então, se há alguém hoje aqui que se constrangia no modelo que o mundo te impõe para você cumprir, ou seja, a pessoa ideal, arrependa do teu pecado, abra teu coração e receba de Cristo a pessoa que Ele quer que você seja. E independentemente das tuas condições, Deus pode fazer uma obra na tua vida e te enriquecer de tudo que Ele é, baseado simplesmente na tua aceitação, na tua disposição. Mesmo no corpo de uma criança, se você crer, Deus fará com você o que aqueles que são mais velhos não conseguiram. Receba, pois toda capacidade, sabedoria, instrução, verdade, conhecimento emana de Deus. Vem dele por intermédio de Cristo. O terreno da perfeição é Jesus, e é lá que eu quero estar. Entre aqueles que se humilham, entre aqueles que oram, entre aqueles que leem a sua palavra, entre aqueles que se derramam perante Ele, que buscam a face dEle, sejam idosos, crianças, jovens, ricos e pobres, não importa, entre aqueles que choram diante do Senhor, eu quero estar lá. E quando vierem desprezar essa obra, porque ela não tem dentro dela as autoridades que precisa, os maduros, os inteligentes, os bem conceituados, os escolarizados, que essa igreja repreenda. E vamos mostrar para aqueles que estão lá fora que o Senhor é muito maior do que os homens aqui na terra para fazer o que Ele quer. Que Ele pode levantar um pequeno Davi para aniquilar um gigante, somente com 5 pedras na mão e um alforje. Ele pode fazer o que um exército não faria. Esse é o Deus que nós cremos aqui. Ele usa as coisas fracas, tolas, vis, inúteis para confundir aquelas que são. E os sábios desse mundo não conheceram e não experimentaram o que Deus está fazendo com esta igreja hoje aqui. Abre o teu coração, porque hoje você vai ter que jogar aqui nesse púlpito o teu currículo e admitir que você carece e necessita de Cristo, que você está pobre, cego, miserável, nu, envergonhado porque não tem Jesus. Não tem nada de Cristo para dar para quem precisa, para quem necessita. Está tão perdido quanto eles.